Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz do Senhor esteja com você, meu irmão, minha irmã. Olha só, eu queria partilhar com vocês um detalhe que parece simples, mas é tão importante na fé do cristão. Da pessoa que caminha e busca caminhar na presença de Deus. E alegra muito o meu coração, irmão, quando Deus vem nos mostrar, vem nos alertar para situações às vezes até corriqueira. A gente vai deixando-se as coisas acontecer e despercebidamente a gente muitas vezes até dá conta do testemunha. A palavra de hoje nos conta a história do sacerdote Zacarias, pai de João Batista, marido de Isabel. Zacarias era sacerdote e servia no templo. E coube a ele fazer o atendimento do templo quando ele estava em adoração, fazendo as ofertas ali, orando ao Senhor. E aí o anjo Gabriel aparece para ele, né? E veja bem, irmão, para aquelas pessoas daquela época, não sei se você concorda comigo, mas parece que o povo tinha mais intimidade com Deus. O povo enxergava mais, principalmente enxergava mais aos olhos espirituais, a presença de Deus, a vontade de Deus, a manifestação de Deus, né? E a palavra da liturgia de hoje nos narra um fato interessante, que muitas pessoas, cada um de nós, todo aquele que professa a fé em Cristo, deve saber dessa passagem bíblica, onde Zacarias servia no templo. Ele era sacerdote e coube a ele ir para o templo fazer a adoração e, enfim, fazer os ritos normais do templo. E aconteceu um fato muito interessante, irmãos, e que esse fato que me trouxe até aqui para partilhar com você. Zacarias, um homem experimentado na fé, um homem que estava sempre no templo, tinha uma vida de fé, uma família de fé enraizada em Deus, né? E mesmo assim, irmãos, e é isso que nós temos que tomar cuidado, mesmo assim, Zacarias desconfiou. Um homem velho, uma esposa velha, mas principalmente ele esqueceu de que para Deus não existe tempo, espaço. Deus, o Senhor, é o Senhor de todas as coisas. O Senhor é o Senhor do tempo, o Senhor do espaço, o Senhor da minha vida, da sua e de todo aquele que crê nele. E Zacarias servindo ali no templo, o anjo aparece e começa a dizer para ele do que iria acontecer com a família dele, com a Isabel, esposa dele, né? A geração de um filho. Mas ele duvidou no coração. E quantas vezes nós duvidamos do projeto de Deus na nossa vida, irmão? Quantas vezes nós duvidamos, aborrecemos o coração de Deus, muitas vezes nós não alcançamos a graça exatamente porque nós duvidamos. E Zacarias, ele era, apesar de avançado em idade,
também avançado, e deveria ser, na fé, no conhecimento do Deus Altíssimo, do Deus que tudo pode, tudo vê, tudo sabe, e age de acordo com o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Mas Zacarias, quando o anjo anuncia para ele que Isabel ia ficar grávida, ele começa a duvidar. E aí o anjo disse para ele: e você vai ficar mudo até que tudo isso se realize na vida da sua esposa e na sua vida. E ele completa dizendo: já que tu duvidaste, você vai ficar mudo e vai falar só no tempo oportuno. É meio que um puxão de orelha, né? Mas Deus, Ele se revela a nós na hora que Ele quiser e da forma que Ele quiser. O que mais nos chama a atenção, irmãos, e negativamente até, no meu modo de entender, é a questão de que muitas vezes nós estamos servindo ao Senhor, estamos no altar do Senhor, estamos junto ali do Senhor, nós ouvimos até a promessa do Senhor para a nossa vida, para a vida daqueles que são os nossos, né? Na nossa família, no caso de João Batista a Isabel, e a gente fica meio que desconfiado. Hoje a gente irmãos, antigamente não era assim. Hoje, irmãos, a gente até teria realmente motivos, não sei se a palavra é motivos, mas nós teríamos mais justificativas para muitas vezes duvidar de certas coisas, de certas propostas, até porque, irmãos, o que tem de fake news rodando por aí, mesmo boca a boca, irmão, nós nem vamos falar de rede social, o que tem gente fazendo fake news pessoalmente, irmão, o pessoal perdeu a vergonha na cara, pô, aí você fica, não existe mais credibilidade. E hoje você ficar confiando em muita coisa, eles te chamam até de otário se você bobear. Se nós bobearmos, aí você fica olhando as situações. Para nós, irmãos, que cremos em Jesus, e essa é a mensagem que o Senhor fala para nós hoje. É preciso confiar, é preciso acreditar, meu irmão, mesmo diante da morte, mesmo diante de uma perspectiva de não sucesso, ou uma perspectiva de morte, nós precisamos confiar no Senhor, porque aquele que deu vida a um defunto que estava 4 dias, irmãos, 4 dias enterrado, estou falando do Lázaro, é esse mesmo Deus que ressuscita, que levanta, que dá vigor, que faz caminhar, que segura na mão, que se revela, como se revelou a Zacarias, como se revelou a Maria através do anjo, que também é o mesmo anjo que se revelou a Zacarias, amando de Deus. Mas aquele puxão de orelha, irmão, eu vejo assim, esse puxão de orelha que o anjo deu em Zacarias,
É o mesmo puxão de orelha que eu preciso tomar. Outros, muitas vezes na nossa falta de fé, nós contestamos a Deus, nós desconfiamos de Deus, porque nós achamos que é absurdo demais. E quando a gente quer dar uma de que tem fé demais e começa a acreditar, quando a gente assusta, hoje nós não estamos podendo ficar de bobeira não, porque as coisas não estão fáceis. O mundo não tem nos ajudado, irmão. O mundo não tem favorecido para nós. E nós precisamos ser astuto, simples como uma pomba e astuto como uma serpente. Poder através do discernimento do Espírito Santo, discernir que voz que me fala, de onde é essa voz, se essa voz é realmente a voz de Deus, aquele que fala e as palavras são nítidas, as palavras são compreensíveis, não são palavras que nos trazem desassossego, falta de sossego, são palavras que nos trazem conforto, animação no coração. Porque hoje nós vivemos tão atribulados, irmão, tantas coisas acontecendo, a gente tem o temperamento, cada dia, cada minuto, se nós não vigiarmos, o nosso temperamento vai mudando. Vai mudando porque as coisas mudam, e como estão mudando rápido, irmão, muito rápido. E o Senhor nos chama hoje a acreditar mais nele, acreditar mais no Senhor, acreditar naquilo que Ele tem falado, na promessa que Ele nos faz, cada dia da nossa vida. Então que a palavra de Deus hoje sirva para nós de norte, um norte para a nossa vida, acreditar naquele que promete, acreditar na promessa, acreditar naquele que prometeu e na promessa que Ele fez, porque a promessa de Deus, aquele que te prometeu, Ele não falha. Para aquele que espera, para aquele que é justo, para aquele que crê, Deus não decepciona. E por isso eu quero te saudar cada irmão e cada irmã cristão na fé, e dizer para você, para cada um de nós, irmãos, vamos acreditar no Deus que vem, acreditar no Deus que faz maravilhas, que levanta os caídos, que restaura aqueles que estão doentes e que faz obra nova em cada um de nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.